Olá a todos, muito bem-vindo ao podcast Os Ideais, o podcast aqui da Ideia Agência. Vocês sabem que no nosso podcast a gente tem feito diversos conteúdos falando do nosso dia a dia, falando do nosso trabalho, e nós começamos também a trazer convidados, né? Além dos nossos participantes aqui, nosso pessoal do nosso time aqui que está dividindo o conteúdo com vocês, a gente começou a trazer convidados para falar das experiências que eles estão tendo com a internet. E hoje a gente tem um novo convidado. É uma questão muito peculiar que está no momento, está no início, né, de uma grande onda que vai acontecer nos próximos meses, que é de falar de política. Só que é o seguinte, nós não vamos falar de politicagem, de política, né, no geral, nós vamos falar de marketing para políticos, né, que é uma coisa que nós entendemos que é direcionado um pouco mais para quem quer sair como candidato, mas também é direcionado para a população que vai consumir o conteúdo de política durante as campanhas, e a gente sabe que todo cidadão tem que ser um fiscalizador. Se tiver alguém fazendo alguma coisa errada na internet, vai ter que denunciar. E eu estou aqui hoje com o Dr. Walter Akira Iwasaki. Iwasaki, tá certo. Doutor, aqui de abertura, né? Te agradeço já por estar presente aqui conosco. E de abertura já peço para você se apresentar da maneira que melhor você achar, tá? Falar o que faz e tudo mais. Tá certo. Obrigado, Fábio, pelo convite. Sou advogado, né? Na área eleitoral eu tô atuando desde o ano de 2008, né? Então eu já passei aí por 8 eleições ordinárias e 2 suplementares. Inclusive uma aqui em Rolândia, né? Quando houve a cassação do prefeito Johnny Lima. Johnny né? Lima, certo. Então eu tô nessa área aí há mais de 14, 15 anos, né? Estamos indo para mais uma eleição aí para assessorar juridicamente os candidatos. E fico contente e feliz pela oportunidade que foi me dada aqui, né? Meu primeiro podcast, né? Como eu havia conversado antes. Legal. E estou à disposição aqui para poder sanar as dúvidas que vocês têm e auxiliar nessa questão aí de principalmente propaganda eleitoral na internet. Isso, legal. Doutor, eu fico feliz, né, de você anunciar que é o primeiro podcast, porque quando eu tive a oportunidade de lhe conhecer, a gente falou e estava muito alinhado, né, o que eu estava perguntando com o que estava acontecendo, né, e eu falei, poxa, eu preciso trazer ele até para, tipo assim, para o meu time entender um pouco mais, para o meu time ficar um pouco mais alinhado, e aqui na agência a gente está criando, né, nós já estamos divulgando um pacote de serviços, né, para esse pessoal que está se pretendendo fazer agora, né, que são pré-candidatos nesse momento, né, e nós falamos, poxa, é um conteúdo que vale a pena a sociedade saber, ainda mais com essa tua bagagem aí, que indo para a 11ª eleição, né, e tão novo, né, e a 11ª eleição, né, mas tá joia. E doutor, então, para ir direto ao assunto, né, acho que um comparativo, né, depois do advento das redes sociais, né, o que mudou nas prestações de conta e no movimento, né, que os candidatos têm feito quando ele trabalhava muito no físico, né, os santinhos lá, Exato. né, para agora, né, essa publicidade toda digital aí. Hoje a internet e as redes sociais são imprescindíveis para um candidato, né? Não dá para se falar em campanha política, campanha eleitoral, sem o candidato ou o próprio pré-candidato também, nesse momento, né, utilizar das redes sociais, né? Só que sim, fala-se muito das questões das redes sociais, que o candidato tem que fazer a publicidade dele lá. A problemática que existe são regras, né? A legislação eleitoral estabelece vários requisitos para que seja feito, e como deve ser feito, né? Porque o que acontece muito? Vamos lá. Vamos ter as convenções partidárias, né? Começa agora dia 20 de julho e vão até 5 de agosto, para escolher quem são os candidatos de cada um desses partidos. Escolhidos os candidatos, esse pessoal vai ser registrado, né? Vão obter um CNPJ, tá? E com esse CNPJ, eles vão ter que abrir as contas bancárias para poder fazer campanha. Sem abrir as contas bancárias, não existe possibilidade de gastos para a campanha eleitoral. Então já começa aí. Então tem que ter o CNPJ. Pegou o CNPJ, vai para o banco e abre as contas obrigatórias. Tá? Eu quero impulsionar, né? Como que funciona? Primeiro, durante a campanha, você não vai poder impulsionar
colocando créditos nas redes sociais por meio do seu CPF. Né? Você vai ter que utilizar o seu CNPJ de campanha. Tá? Começou a campanha, esquece CPF. Entendi. Né? E para isso, né, o que acontece muito, Fábio? Quando começa, o pessoal que não se preparou se arrisca e tentar fazer o impulsionamento. Só que não é simples. Você, como profissional da área, sabe. Eu não sei como é que é feito. Eu sei a questão, assim, quais são os procedimentos que devem ser seguidos. Mas dizer onde que tem que entrar, o que tem que ser feito ali na rede social para começar o impulsionamento, eu não sei dizer. Eu sei que tem que ter o registro, obter um registro do domínio, Uhum. né? E por meio do domínio obtido, começar a inserir os créditos. O boleto tem que ser emitido no CNPJ do candidato e os pagamentos via CNPJ do candidato. Na internet, tanto na parte corporativa, né, principalmente nas redes sociais, né, quanto agora na parte política, a gente percebe que as pessoas acham que é terra de ninguém, né? Porque a pessoa, quando vê os anúncios aparecendo e tudo mais, acha que é simplesmente ir lá, clicar Uhum. num botão turbinar e tudo vai acontecer de forma Exato. É como mágica, se né? tivesse um botãozinho ali que ele paga o boleto e já consegue impulsionar. E a gente É, sabe que não é assim. e eles querem o resultado imediato. Então, às vezes, no caso da política, às vezes o candidato que colocar menos verba, mas de forma mais estratégica, vai conseguir um atingimento maior de público Exato. direcionado ao que ele espera, né? Então, isso também faz parte, né, de um serviço da agência ali, né? Para poder definir público e tudo mais, Isso. né? A agência, eu sempre falo para quem vai entrar numa campanha, procurar profissionais que tenham conhecimento nessa área. Uhum. Porque quando inicia, o caso, nesse ano vai começar em 16 de agosto, a campanha eleitoral, muitos ligam para o jurídico para saber como é que é feito o impulsionamento. Uhum. E assim, como eu já disse, eu não sei dizer. Uhum. Né? Eu não sei como é que faz o passo a passo ali dentro da rede social para fazer o impulsionamento. Né? E não adianta para o candidato, iniciou campanha, buscar o profissional. Isso tem que ser feito de uma forma planejada, já ir de encontro a esses profissionais para que se prepare para isso, né? Porque o profissional ele vai te orientar, né? Olha, não pode mais pelo seu CPF, né? Por que que não pode pelo CPF? Porque se for pelo CPF, a Justiça Eleitoral não tem como fiscalizar. Entendi. Se não passou os recursos nas suas contas de campanha, que é a do CNPJ, como é que a Justiça Eleitoral vai saber se você impulsionou pelo CPF? Porque ele não pega a tua conta bancária, pessoa física, para verificar se houve despesa de campanha ou não. A análise é feita com base nas contas bancárias da campanha. Ô, doutor, todo mundo acha que vou dar um passo atrás só um pouquinho, tá? Todo mundo tão se precavendo em falar, sou E pré-candidato, né? Porque ainda não tá liberado, né? E aí tem alguns que já podem impulsionar no CPF, né? exato. Esse até o dia 5 de agosto ali, né? 16 de agosto. 16 de agosto. Até o dia 15, no caso. Seria isso. Até o dia 15 de agosto. Como ele pode fazer esse impulsionamento? Ele pode fazer de forma particular, mas ele tem um limite para fazer de investimento, não tem? Vamos lá. Nós estamos em período de pré-campanha e tem gente que em pré-campanha está impulsionando, certo? Pré-campanha, qual que é o ponto? Vai ter que ser no CPF da pessoa, mas começou a campanha, esquece CPF, passa para o CNPJ de campanha. Então, estamos em pré-campanha. Né? Vai ter que ter o domínio, contratado pelo CPF, né? Os impulsionamentos tem que ser no CPF, né? Pagamento, o boleto tem que ser tudo pelo CPF do candidato, tá? E a gente estabelece assim, quanto que eu posso gastar em pré-campanha? Esse quanto que eu posso gastar em pré-campanha é bem delicado, né? Porque a justiça, né, não existe na lei eleitoral estabelecendo um limite de gasto. Né, Fábio? Então, o que acontece? A gente analisa com base nas decisões que já foram dadas na Justiça Eleitoral. E por cautela, né, a Justiça tem dado decisões de que gastos em pré-campanha, né, não poderiam aí ultrapassar 10% do teto
de o gasto de uma campanha. Então vamos pegar aqui, por exemplo, Rolândia. Rolândia, se eu não me engano, acho que em 2020 o teto de gasto para uma campanha de vereador ficou em torno de R$40 mil. Então começou a campanha, o vereador só poderia gastar até em sua campanha R$40 mil. Então, tomando com base esse teto, em pré-campanha ele poderia gastar até 10% desse valor. Então, R$4 mil. Né? Durante todo o período de pré-campanha. Entendi. Aí incluindo, às vezes, os adesivos que ele faz, os impulsionamentos. Mas, como eu sempre digo, né? CPF, paga no CPF, nota fiscal no CPF da pessoa, não vai usar e pagar com a conta da empresa. Ah, não, sou empresário, vou usar a minha empresa para pagar essas despesas. Né? Entendi. Ah, Uma doação de um amigo. É. Pagou no outro. Porque o que acontece? O problema é sempre a impossibilidade da Justiça Eleitoral fiscalizar. Uhum. E se ela te questionar sobre esse gasto, você tem um documento fiscal para comprovar. Entendi. Que gastou um valor módico, né? Não foi um valor alto. Né? Então, em pré-campanha, pode ter gasto. A gente sempre aconselha essa questão dos 10%, né? Ser inferior a esse 10% do teto, para que não tenha problema na Justiça Eleitoral com sendo acusado de abuso de poder econômico, gasto excessivo durante pré-campanha. Entendi. Certo. Doutor, daí a gente estava falando um pouco antes também sobre implicações que isso pode levar de fazer uma campanha inadequada nas redes sociais, né? Então, o candidato que fizer alguma coisa que tiver algum desvio de informação, que ele estiver falando algum tipo de informação que tem muita informação ofensiva para opositores e tudo mais, que essas são passíveis de penalidades, né? Sim. Como é que funciona isso para o candidato? E até quando eu falei no começo do episódio sobre a população também, né? Porque ali que está a fiscalização da população, né? Em saber que uma pessoa está fazendo uma campanha de forma irregular, denegrindo um outro, ao invés de fazer suas propostas e tudo mais, né? Tanto o pré-candidato como o candidato, uma coisa, isso aí está na própria resoluções eleitorais. Né? Ele pode impulsionar, tanto em pré-campanha como em campanha. Só que ele não pode impulsionar propaganda negativa. Tá? Vou criticar a administração. Problema na saúde, problema na educação, vou montar um vídeo e vou impulsionar esse vídeo nas redes sociais. Pode sofrer representação, né? Se a pessoa que se sente lesada, ele pode representar. E vai sofrer a penalidade de multa. Se eu não me engano, a multa é no mínimo de R$5 mil. Então você não pode fazer qualquer tipo de impulsionamento de propaganda negativa. Entendi. Tá? Então isso aí tem que se atentar. Né? Tanto na pré-campanha como na campanha. Tá? Problemas que a gente tem com a questão de propaganda em rede social. Que muitos acabam nem se atentando, porque tá na correria da campanha. Começou a campanha, o candidato ele tem que estar na rua. Tá? E aí o que acontece? Quando o candidato abre as contas bancárias, a regra geral é que ele tem que abrir obrigatoriamente 3 contas. Né? Doações privadas, fundo partidário e fundo eleitoral. Então, peguei meu CNPJ, fui no banco, abri as contas. Vai vir, em regra, 3 contas. Quando é mulher, tem a possibilidade de abrir mais uma conta, que é a conta que a gente chama conta batom. Né? Então, assim, ele abriu as contas bancárias, doações privadas, fundo partidário e fundo eleitoral. Cada um tem uma origem de recursos. Você não pode misturar esses recursos. Então, o que acontece? Doações privadas por exemplo, um familiar meu, sou candidato, pega um familiar e ele vai lá e doa para minha campanha. Vai cair nessa conta aqui. Você não pode depositar o valor, né? A pessoa não pode depositar o valor nas outras contas. O fundo eleitoral. O fundo eleitoral vai vir lá do recurso do partido, né? Que é um recurso destinado exclusivamente para os períodos de eleição e vai cair na conta do candidato. Não pode misturar também. E também existe o fundo partidário, que também é um recurso público destinado aos partidos, que também pode ser gasto durante a campanha.
Então, a gente tem que ter noção dessas 3 contas. Por que eu falo de noção? Porque isso aqui vai dar problema para quem não se organizar nas redes sociais, assim, nos gastos. Porque vamos lá, olha a confusão. Recebi dinheiro do partido, fundo eleitoral, então é dinheiro público. Recebi lá 3 mil reais. Nossa, o candidato fica alegre. O que ele vai fazer? Eu vou colocar 2 mil reais na minha rede social para impulsionamento. Né? Faltando, às vezes, uma semana para acabar a eleição. Então, ele está colocando dinheiro público, 2 mil reais lá, vamos, né? Na rede social, falando assim, eu vou gastar tudo em impulsionamento. Aí chega na sexta-feira, que a eleição é domingo, né? Sexta-feira é o último dia de propaganda nas redes sociais, e aí ele tem que bloquear. Não pode mais publicidade nas redes sociais a partir de sexta-feira, no sábado, vamos dizer. Uhum. E ele falou assim, investi 2 mil reais, mas tá tudo certo. Encerrou as eleições, né? Aí vem a fase das prestações de contas. Uhum. E aqueles 2 mil reais, quando o Facebook emite a nota, fala assim, olha, a nota foi só de 600 reais, que foi o que conseguiu consumir nesse curto período. Os outros 1.400 sobrou. E tá onde esses 1.400? Tá na conta lá do Facebook. E o que acontece? Vai para prestação de contas, vai mandar devolver 1.400 reais. E tem que devolver na mesma conta. E aí qual que é o problema? É o candidato que vai ter que tirar do próprio bolso esses 1.400 reais. Entendi. Vai ter que repor. Por quê? Porque não teve organização na hora de fazer os impulsionamentos. Entendi. Se tivesse na conta privada lá de doações... Se fosse da doação privada, ia dar irregularidade na prestação? Ia. Só que ele daí não teria a obrigação de devolver, porque a Justiça Eleitoral fala, dinheiro privado, não precisa devolver. Só que se for do fundo partidário ou do fundo eleitoral, que é recurso público, você, candidato, né, se não se organizou nos gastos desses impulsionamentos, você vai ser condenado a devolver esse valor. Vai fazer o apontamento, o órgão até fala assim, olha, nota fiscal do Facebook foi só de 600 reais, ficou 1.400 lá na conta. Vem a Justiça Eleitoral, a prestação e fala devolva. Até interessante o senhor falar sobre isso, né? Que você pode, que nem eu falei no começo, terra de ninguém, as pessoas acham que é, né? Então eu coloquei dinheiro, o cara acha que vai gastar todo o dinheiro. Só que existem as regras lá dentro, né? Inclusive as regras de entrega, né? E até, por exemplo, a gente acontece até com post de empresa, né? Tem uma fadiga do criativo, que a gente chama. Entendi. E isso, ele tá entregando, de repente ele diminui o ritmo, você tem que ir lá, trocar público, fazer alguma articulação para que ele volte a consumir. E nisso que pode não consumir todo o recurso. Né? Eu não sei dessa parte técnica, por que não vai. Eu sei que nesse período, na última semana, também todo mundo tá impulsionando. E eu acho que também dá uma sobrecarregada, não sei o que acontece. Que já chegou assim, às vezes, de consumir o crédito, depois o crédito ser estornado. Entendi. Dentro da... Acontece mesmo, né? Porque tem a previsão do gasto, né? Às vezes não entregou para todo mundo, né? Devolve, né? Então, é que tem algumas regras da rede social. Inclusive, essa da prestação de conta e por conta das notas, né? Foi uma coisa que deu um trabalho, né? Que nós trabalhamos na outra eleição já, fazendo esse tipo de trabalho que nós estamos oferecendo agora para alguns candidatos, né? Que é o seguinte, né? As notas, elas são fracionadas, né? Então, ele não espera consumir os 2 mil reais e emite uma nota de 2 mil. Exato. Um dia ele vai emitir uma nota de 50, no outro dia de 75, aí tem uma nota de 22 reais lá, passa 3 dias, emite uma de 10 reais e assim vai, sabe? E aqui a agência vai controlando essa emissão das notas nesse sentido, né? O profissional que atua nessa área, junto ao candidato, ele tem que conhecer desse tráfego aí, né? Ó, vamos colocar aqui, eu recebi uma quantia, porque se chegar o candidato e falar, eu tenho 10 mil reais aqui para impulsionar, opa, calma aí, não vamos colocar 10 mil de uma vez. Claro. Né? Vamos fracionar isso aqui, vamos ver como é que está o consumo. Né? E também, se chegar lá no final, sobrou lá o recurso, sobrou 5 mil, eu vou colocar tudo agora em publicidade em rede social. Não faça isso. Né? Se tiver que devolver o recurso porque sobrou, dinheiro público que sobrou,
devolva, não tem problema nenhum. Aham. Do que você arriscar, inserir esses valores junto ao Facebook e depois, sei lá na frente, na sentença de prestação de contas, ser condenado a devolver o recurso que não foi utilizado. Com certeza. Tem que ter essa consciência, né? O candidato, às vezes, na empolgação, né? Acha que vai ter uma. Que nem quando acontece, ainda acontece, né? Com os santinhos, né? Derrama um monte de santinho na madrugada, né? E acha que todo mundo vai votar nele porque tá vendo aquele Exato. santinho no chão. E ele acha que é isso também Eu sempre rede social. falo que é uma falta de planejamento aí Claro. do candidato, né? Porque às vezes ele exagerou no material que produziu, Uhum. igual essa questão da rede social ali, inseriu muitos créditos do que era necessário para o Uhum. consumo. E a dificuldade é o candidato entender que se for acreditado esses valores com dinheiro público, é dinheiro público, né? Então, ele vai realmente ser condenado pela Justiça Eleitoral a ser restituído. E assim, aí o que acontece se ele não restituir? Né? Vai ser inscrito em dívida ativa e pode sofrer execução fiscal. As penalidades vão empilhando, né? Sim, e aí, quero ser candidato na próxima. Dependendo da situação, vai ter que parcelar a dívida, porque senão não sai a certidão, a certidão Entendi. eleitoral. Entendi. Doutor, para falar um pouco com os meus pares, né? Outras agências, hoje, né, tem a profissão de social media aí, né, muito ativa também, né? São pessoas que também acredito que vão fazer esse tipo de trabalho, prestação, né? E que implicações, qual que é a responsabilidade desse profissional junto ao que está distribuindo de conteúdo dentro da campanha do candidato? Olha, um profissional que atua nessa área, meu entendimento, tem que entender pelo menos os requisitos básicos aí do que pode ser, por exemplo, essa questão de impulsionar propaganda negativa. Ele tem que saber que isso não pode. Né? Alguns requisitos do que deve constar no material, né? O CNPJ do candidato, né? A questão da sigla do O partido, rótulo, né? né? Os rótulos corretos, né? Exato. Por quê? Porque se faltar algum desses itens, e for representado, a justiça vai mandar cortar essa publicidade ou regularizar ela. Uhum. Então tem as notificações antes das punições. Sim, sim. Em alguns casos. Né? Por exemplo, propaganda, impulsionamento de propaganda negativa não tem. Uhum. É intimado para se defender e a sentença, se for realmente negativa, é multa. Não dá assim, vou regularizar, vou tirar. Não. A justiça vai mandar você tirar e vai multar. E vai multar. Mas existe uma corresponsabilidade da agência nesse sentido? Já tem um caso? Não vejo corresponsabilidade. Uhum. Né? Mas tu também tem que analisar o contrato que o candidato vai fechar com a agência. Com a agência. Né? Quais são as obrigações ali que estão sendo firmadas. Conforme a gente, tipo assim, presta muito questão da aprovação, né? Tem registro na aprovação. Ó, é isso que você vai postar? Se foi algum conteúdo produzido aqui dentro, né? Então tá mandando, ele tem que dar uma aprovação por escrito, né? Pra gente guardar isso aí também, né? Tem que tomar cuidado, por exemplo, com a questão de injúria, difamação, né? Às vezes o candidato extrapola ali na propaganda e acaba atingindo a imagem ou a honra de alguém. Uhum. Né? Então, tem que ter atento a isso. Uhum. E fiscalmente, para as empresas que vão prestar conta, é porque, por exemplo, eu estou prestando um serviço para alguns candidatos ali e eu vou emitir uma nota para ele poder fazer a prestação de conta lá no CNPJ dele. Exato. Então, existe uma série de CNAs ali, né, que são as categorias de trabalho e tal. Então, por exemplo, se uma empresa não é prestadora desse tipo de serviço e ela emitiu uma nota para o candidato, isso pode dar um problema na prestação de conta do candidato? Quando chega lá, a gente, pelo menos eu faço isso, de auxiliar o financeiro de uma campanha quanto a pagamentos. Porque já aconteceu de chegar ao número de um CNPJ para que fosse feito, para que aquela empresa prestasse um determinado serviço, só que o objeto e os CNAs que constam naquele CNPJ não correspondia ao serviço que ele estava sendo contratado. E aí a Justiça Eleitoral lhe questiona. Caso muito comum, por exemplo, é locação de veículo.
por exemplo, né? O candidato quer fazer locação de veículo para usar para campanha, contrata a empresa, vai lá, o KNAI da empresa não corresponde à locação de veículo. Como é que você justifica isso para a Justiça Eleitoral? Né? Então, a mesma coisa um profissional dessa área, né? Você está contratando um marketing, você está contratando uma produtora e os objetos do CNPJ, lá, os KNAIs do CNPJ não correspondem, o candidato, lá na prestação de contas, vai ser questionado pelos técnicos da Justiça Eleitoral e falar, esclareça isso aqui. Uhum. Essa empresa aqui não corresponde a esse serviço que foi contratado. E isso pode ele ter que reaver também, ter que devolver dinheiro, se for feito aquelas Sim, contas daquela forma que você exato. falou? Se for dinheiro público e der problema lá na prestação de contas, a Justiça Eleitoral ela vai mandar você devolver esse dinheiro. Porque o fundo eleitoral o partidário, né, o candidato briga para receber. Né? Esse ano vai ser quase 5 bilhões, né, que vamos ter disponível de fundo eleitoral. Na eleição em 2020, para você ter ideia, acho que era 2 bilhões e alguma coisa. Então, assim, mais que dobrou. Então, a chance de um candidato a vereador receber recurso, ainda mais por conta das cotas que têm que ser respeitadas, né, é grande. E o ponto é, como que ele vai gastar esse dinheiro? Entendi. Quando o candidato a vereador recebe esses recursos, a gente sempre fica preocupado. Entendi. Né? Porque já aconteceu cada coisa. Teve gente que já sacou dinheiro, sabe? E teve gente que transferiu dinheiro para... Olha, Fábio, são coisas assim que você... Assim, como que você fez isso? Ele acha que o dinheiro é dele, né? Faz o que quer, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, essa questão de abrir conta bancária para campanha, porque você tem que usar seu CNPJ, muitos falam, eu não vou abrir conta nenhuma não vou usar conta nenhuma, usa a minha. Você não pode fazer isso. Pode fazer né? isso. E assim, então, chega a ser um ponto até meio que um despreparo, né, do candidato para esse tipo de assunto. Uhum. Né? Então, chega a ser assim, é engraçado, mas chega lá na hora da prestação de contas, a gente fala assim, gente, o que aconteceu aqui? Né? E a gente sempre pede para os candidatos, na dúvida, entre em contato com o jurídico, entre em contato com o contador, né? Entre em contato com o financeiro, para não ter esse tipo de problema. Então, um alerta, né, que baseado nessa última resposta sua, que a gente tem que dar para os candidatos pergunte para o teu prestador de serviço se ele está adequado a prestar esse serviço, porque isso pode dar um problema, né? Já aconteceu, Fábio, de ter dado um CNPJ e o CNPJ foi consultar na Receita e estava inativo. Estava inativo. Nossa, vários casos, né? Tá, doutor, então tem uma outra coisa que as pessoas estão perguntando bastante, é o seguinte, né? Toda mídia patrocinada na internet hoje é nas redes sociais e no Google, né? E nessa eleição o Google não vai participar, né? Isso. Então, para ter um esclarecimento assim para essas pessoas, para os candidatos principalmente, né? Qual que é o motivo? A problemática tanto do Google quanto que daí é vinculado ao YouTube, né? É a problemática do controle de gasto. Porque você pega lá o Meta, né? A gente fica falando Facebook, mas na verdade é o Meta. Né? Você consegue acessar quanto que ele está gastando na rede social. Né? Você vai lá na biblioteca de anúncios dele e consegue verificar, selecionar um filtro ali do período, quanto que ele está gastando na campanha. Isso, a própria Justiça Eleitoral é o que deseja, porque eles querem saber. Né? Eles querem fiscalizar. Porque como está envolvido recurso público, eles querem estar atento a isso. E o Google, né, pelo que foi noticiado, eu não sei se até lá eles vão realmente manter essa posição, eles não conseguiram estabelecer essa biblioteca. Transparência da biblioteca. Exato. Entendi. É possível? Mas é difícil chegar lá naquele valor lá que foi investido no YouTube. Eu já tentei pesquisar lá, nossa, mas dá um trabalho. Então, e quando o advogado quer pesquisar e não acha, ele vai falar para não fazer. Tá certo. Então, assim, eu acredito, por exemplo, tem o AdWords, né? Eu não sei se ainda né? Então, daí não vai poder, ao meu ver, não vai poder patrocinar ali.
né? Porque Entendi. daí tem o site, o candidato quer É. fazer um site. Não vai conseguir patrocinar ali por Aham. conta dessa falta da possibilidade de transparência dos gastos, Aham. né? Hoje em dia com certeza o YouTube ia tá carregado disso aí, né? Que é na rede de mídias, né? Que daí o YouTube faz parte, né? Então ia estar carregado de anúncio desse cunho político, né? Exato. Tá. Doutor, e assim, acho que a gente falando tudo no digital, né? O WhatsApp tá aí, né? Como é que tem algumas especificações, assim, alguma legislação? Porque, por exemplo, eu acredito que as pessoas vão criar grupos, vão ficar disparando grupos de discussão e vão querer fazer algum tipo de mídia por lá, né? Os grupos, eles têm que ser formados de forma orgânica. Uhum, Muitos querem comprar e, vamos dizer, uma lista, né? uhum, Nesse período acontece muito de o pessoal vir, eu tô vendendo aqui o disparo em SMS também, isso, né? Isso tudo é proibido, né? entendi. Você não tem como contratar. Por quê? Por que que se fala nesse ponto do orgânico? Porque a pessoa aceitou estar ali e receber esse material, ao contrário de um disparo. Entendi. O disparo, a pessoa não aceitou você receber uma propaganda eleitoral no seu celular. Uhum. Então, E tem o poder de cancelar, né? Bloquear, né, a mensagem. exato, Uhum. exatamente. Mas daí é igual essas chamadas de telefônica, né? Você vai lá, bloqueia, Troca o número. troca o número. Vai lá, bloqueia e troca o número. Então, se ficasse permitido um disparo assim, o eleitor ele fica refém, né? Uhum. Imagina o tanto de disparo que ia ter. Com certeza. Porque daí cada candidato ia contratar e ia virar uma farra. Tá certo. Bom, doutor, olha, o papo tá muito bom e eu tô bem satisfeito com as respostas, né? Porque, inclusive, nós estamos nos preparando, né, para poder essa prestação de conta, essa prestação de serviço, né? E assessorar, né, esse pessoal nessa prestação de contas, porque o nosso papel é entregar a última nota, né? Que nós estamos oferecendo aqui para as pessoas que querem se candidatar, né? E eu tô muito contente. Até se eu deixo aberto, assim, se o senhor achar que tem mais alguma coisa que é preponderante, assim, falar nesse momento, né? Que vai fazer uma diferença para esses candidatos. O que tem que ressaltar é que a campanha e a eleição para um candidato, ele não termina na data da eleição, porque ele ainda tem obrigações. Tem obrigações com a prestação de contas. E muitas vezes a prestação de contas demora 1, 2, 3 anos para encerrar na Justiça Eleitoral. E ele não pode abandonar a prestação de contas. Se porventura ele tiver que trocar endereço, telefone, ele tem que informar tanto a parte jurídica como a parte contábil, para que lá na frente ele não seja surpreendido, Entendi. né, com uma condenação de devolução de recurso, Isso. né, ou uma desaprovação das contas ali, porque o pessoal não conseguiu entrar em contato para ele poder regularizar essas situações, né? Porque assim, prestação de contas, feito um apontamento, né, nós, tanto o contador como o jurídico, a primeira coisa que eles fazem é atrás do candidato, né, do candidato lá da época. Uhum. E às vezes demora. E aí o pessoal acha, deve ter dado tudo certo, né? É muito candidato, né? Tem uma fila para isso, né? Exato. Entendi. Então, e quanto mais tempo passa, infelizmente, é a demora da própria justiça, porque a demanda é muito alta, Uhum. né? Então, ele para dar conta desse número de prestações de contas e análise, eles fazem uma análise criteriosa de cada documento que foi apresentado ali. Entendi. Principalmente que quando liberou o fundo eleitoral, né? Aí Entrou dinheiro, quem entrou gastar, quer dinheiro e gastar. esse dinheiro é público, a Aham. gente vai estar em cima. Vai dar em cima. E é triste quando acontece de uma condenação e os valores serem altos. É verdade. Para você ter ideia, na campanha em 2022 teve deputados eleitos condenados para devolver 700 mil, 1 milhão, Nossa! sabe? De gastos irregulares. Por que não procurar a ID Agência? Sabe? Então, Nossa. eu tive que, por exemplo, uma situação até de um candidato que a gente assessorou, na parte jurídica, e entrou recurso, né, público, o profissional falou assim, não, pode colocar esse valor ali que eu vou fazer consumir em impulsionamento. Eu falei, você tem certeza?
tá faltando, olha, o tempo tá curto aqui, hein? Esse valor é alto. Não pode colocar. Então tá bom, o profissional é ele, né? Aham. Não sou eu, não sou eu da Não é da área que minha eu área. vou questionar. Falei, tudo bem, mas eu só tô questionando que o valor é alto. R$ 12.000 para devolver, sabe? Nossa. E aí para você esclarecer o candidato. Isso que é um valor ainda, né? Dentro das campanhas que teve ali em Para deputado 2022, ainda, né? né? Aham. Foi um valor até relativamente baixo, mas imagina, para uma pessoa simples, é alto. Aham. E aí você aí tem que entrar na justiça para tentar conseguir reaver esse valor no Facebook, no Meta. Aham. Doutor, você assessora várias campanhas, né, na parte jurídica aí e tal. E como é que tem acontecido assim nesses últimos anos, né? Acredito que, né, pelo teu histórico, né, você deve ter vários candidatos vencedores, né? O pessoal realmente investiu em redes sociais nesses últimos Ah, pleitos aí? eles contratam bastante. Aham. É, o eleito, ele não ganha, posso dizer que ele não ganha nos 45 dias de campanha. É um planejamento que é feito, né? E esse planejamento vai sempre, olha, já estou pesquisando profissionais, já estou conversando, para que quando realmente, efetivamente comece a campanha, ele esteja organizado, Uhum. né? Então, a rede social é uma ferramenta essencial para uma campanha. Então, ele tem que ter pessoal, né, para cuidar disso. Tá certo. Porque ele tem que fazer campanha, ele tem que estar na rua. Uhum. Então alguém tem que cuidar das redes sociais para ele. Com certeza. Né? Porque ele não vai conseguir muitas vezes fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje em dia, né, ela é fundamental para qualquer um que quer ter alcance, né? Porque por mais que em alguns momentos seja intrusivo ali, né, a pessoa tá passando o Uhum, feed ali, aparecer alguém fazendo uma campanha, tá todo mundo com o celular na mão, né? Tá sim, todo mundo ali, né? Às vezes o panfletinho chega, o santinho chega na caixa de correio, sai direto pra lata de lixo, o cara nem vê quem deixou, né? Mas no celular não tem como, né? exato. O pessoal tá 24 horas com o celular na mão, né? Qualquer Aham, paradinha, a pessoa já pega o celular e vê o que tá aham. acontecendo. Nos casos que você participou das últimas campanhas, assim, teve algum candidato que você pode afirmar, assim, que falou assim, não, esse ganhou porque fez uma campanha Ah, estratégica na rede sim. social. Teve candidatos que só fizeram campanha em rede social. Não fez Quase física? nada de campanha física. Olha que legal. Até porque ele fez uma análise do público dele, né? Aham, Então ele analisou o público dele era um nicho mais, que é o pessoal que fica mais no celular, na internet. Então ele falou assim, olha, eu vou centrar a minha propaganda e a minha campanha em rede social. é legal. Vou deixar de lado essa questão de fazer material impresso, né? Uhum. Claro que ele fez alguma coisa, mas não investiu drasticamente no material impresso. Até porque pros candidatos, principalmente, entenderem, né? Porque, por exemplo, o custo de um material impresso, o alcance que ele vai conseguir na rede social é muito maior, né? Porque não é só o valor da impressão, né? Tem o valor Uhum. da distribuição, tem uma série de coisas que é Sim, tem. composta Aí aí, o né? material impresso tem que ter alguém para entregar. Então você vai ter que Legal. ter cabo eleitoral, Uhum. né? Então esse custo vai aumentando. Tá aumentando. E já realmente, inclusive em 2020, foi uma campanha até por conta da pandemia, né? O pessoal centrou muito Rede social. em rede social. Uhum. Ah, Então, legal. muitos eleitos só com base em perfis aí. Que legal. Bom saber. Ô, doutor, quero agradecer, né? Foi uma conversa muito boa, assim, muito esclarecedora. Eu acredito que independente, né, se a pessoa vai para o pleito ou não vai, né? Eu acho que vale a pena todo mundo entender, né, como é que funciona essa lógica, né, de mídia, né, de marketing, assim, nas Sim, redes sociais, né? Foi bacana a gente ter se encontrado nesses últimos dias aí. Eu aprendi bastante nessa reunião que a gente participou junto lá. Eu falei, poxa vida, vai valer a pena, né, eu trazer esse conteúdo para todo mundo aqui, né, para a cidade, principalmente, porque a sim, gente, por mais que a gente tenha possibilidade de atuar fora das nossas fronteiras aqui, a gente vai atender o grande número de candidatos aqui da nossa cidade, né? Então, eu espero que as pessoas consumam esse conteúdo, né? uhum, Se esclareçam, né? E quando vir até aqui pra gente, assim, a gente também já vai ter condição de atender de uma forma melhor. Te agradeço muito, que se quiser fazer algum encerramento específico aí.
Bom, Fábio, eu que agradeço o convite, né? Fico feliz por ter lembrado ali das palestras ali que a gente acabou participando. É, eu só quero ressaltar para o pessoal, para não se assustar com, e agora com tudo isso acho que eu não vou fazer campanha não, ou não quero mais saber de política. Na verdade, o que a gente quer trazer é simplesmente informação, porque assim, não é complexo, né? Mas tem que ser feito de um modo adequado. E esse tipo de informação que a gente está passando é para que, eu vou disputar uma campanha, tenha conhecimento das regras. Tá? Porque depois, para não chegar lá na frente, eu me desiludi com a política ou com a campanha, ou eu me dei mal, tive que pagar, tive que devolver dinheiro, e agora não quero mais saber disso, e na verdade não é essa a nossa intenção. Tá Né? certo. Nossa intenção é esclarecer para que as pessoas que tenham interesse entrem e disputem uma campanha política. A gente tá com uma falta de pessoal para... Né? Eu acho que houve um desgaste na política, né? E é constante isso, tem Claro. altos e baixos. Sim, todo ambiente Né? tem que ser renovado, né? Mas precisamos de pessoal para estar aí na rua. Né? Claro. Se tem uma bandeira, tem uma ideologia, tem um projeto legal, entre no partido, dispute uma campanha política, mas conheça as regras. Né? Você não entra num jogo, né? Ou vai fazer uma prova sem estudar, sem treinar. Sem treinar, tá certo. Então aqui essa informação que eu gostaria de deixar claro pro pessoal. Legal. Tá? E eu fico contente aqui pelo convite, mais uma vez, e parabenizar a equipe. Tá joia. Muito obrigado, então, Dr. Walter, muito obrigado, agradeço imensamente, né? E agradeço vocês que consumiram esse conteúdo até o final, espero que seja esclarecedor, e nós estamos aqui na ID Agência, né, para poder prestar não somente esse serviço agora, né, nesse período eleitoral, né, mas a gente também trabalha muito com a área corporativa, temos vários clientes, trabalhamos com nós somos agentes full service, trabalhamos desde design de logomarca, branding de marca, desenvolvimento de site, campanhas em redes sociais, e temos também, né, esse espaço onde nós estamos gravando esse podcast hoje, que é o ID Studio, para gravar conteúdos para os nossos clientes, que a gente atua dentro do ID Studio, mas também nós levamos esse nosso equipamento, né, para fazer captações nas empresas, podcasts ao vivo também em eventos e tudo mais. Gente, obrigado, até a próxima!